Vamos ao Curso Fé. Muito bem, esta é a lição número 8 do nosso Curso Fé, módulo 1, que é determinação, e que inclusive também o título da lição é determinação número 2. A lição anterior me fez vibrar. Eu não sei se você pegou, captou o ensinamento, mas quando eu falo de determinação, eu falo de algo que eu provei na minha vida e que funcionou e que me mudou por completo e que eu tenho certeza que, se você entender, vai mudar você completamente. Então eu queria que você prestasse atenção, abrisse o seu coração para que o Espírito Santo de Deus possa lhe orientar, tudo possa lhe dar aquele entendimento completo sobre a determinação, e dessa maneira você terá condições de tornar-se uma pessoa vencedora. Aqui na nossa lição eu coloquei: como disse na lição anterior, os meus olhos foram abertos. O livro que eu li do irmão Hagin, neste livro ele ensinou que a palavra traduzida do grego em João 14:13, ela tinha sido mal traduzida. Foi uma tradução infeliz, porque o Senhor Jesus, quando falou, ele não disse pedir, está escrito na nossa tradução, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. Mas esse pedir de Jesus é o pedir que eles entendiam, ou seja, determinar, reivindicar, exigir. E a gente pensava que era esmolar a bênção e ficava chorando e pedindo a bênção. Quando o rei ensinou isso, eu corri numa concordância bíblica e eu vi que realmente era diferente. Entendi que eu tinha que exigir a sair do mal e determinar a minha bênção em nome de Jesus, para que o próprio Jesus fizesse a obra. Agora veja o que faz o ensinamento errado. Eu havia aprendido que era pedir. Durante anos, vários problemas, várias necessidades, eu dizia: Deus me cura, Deus me ajuda. E parecia que ele era surdo, ele simplesmente não me atendia. Algumas vezes eu ficava chateado. Eu dizia: Senhor, o senhor não vai me atender? E não tinha resposta. E haja sofrimento. Agora estou eu com o livro diante de mim, o nome de Jesus, cujo autor diz que aquela palavra traduzida por pedir foi mal traduzida. O certo é reivindicar, é exigir, é determinar. Eu corro na concordância bíblica, uma em inglês que eu tenho de Strong, e eu vejo lá que o verbo pode ser traduzido, o ITO, por demand, que é exigir. Eu disse: mas espera aí, está tudo errado. Eu estou pedindo, eu tenho que determinar, eu tenho que exigir a sair do mal. Foi isso que fez com que os meus olhos fossem abertos. Vamos ver a verdadeira questão. Ninguém precisa ficar esmolando a bênção. O que a pessoa tem que fazer é ouvir a palavra, o que não significa simplesmente escutar um sermão. A pessoa ouve, medita, coloca aquela palavra no coração e mais cedo ou mais tarde, o Espírito de Deus faz o entendimento vir. Isso é fé. Então, a pessoa assume o que a palavra lhe revelou, ela determina a sua bênção, ela exige a sair do mal e Deus faz o milagre. Agir de outra maneira é agir de um modo antibíblico, porque foi desse modo que agiam as pessoas. Jesus sabia, o Pai havia dito para ele, que tudo que ele determinasse o Pai faria. Meu irmão, o leproso chegou diante dele, coberto de lepra, do alto da cabeça à planta dos pés. Se lança aos pés dele e o adora, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estende a mão, toca no homem e diz: quero, fique limpo. Jesus não disse: Pai, eu preciso do teu poder, cura esse coitado. Não. O Pai havia prescrito a Jesus o que ele havia de dizer, o que ele havia de fazer. Jesus fez a mesma prescrição para nós. Nós não temos que ultrapassar a doutrina de Cristo
e também não temos que ficar longe dela. Nós temos que assumir a palavra do Senhor. O que você determinar no meu nome, eu faço, Jesus disse. Então vamos determinar, vamos exigir, vamos mandar o mal embora, vamos tomar posse da bênção, vamos assumir o que é nosso, porque nós temos a garantia dele, que ele fará aquilo que nós determinarmos. Meu irmão, não dá para ser diferente. Quem quiser ser diferente, vai ter um Deus diferente. Quem quiser ser bíblico, vai ter o Deus da Bíblia. Mas, e se eu não tiver a fé? Bem, ninguém embute fé. A fé é um presente, um dom que o Senhor dá, o Senhor Deus dá, a quem abre o seu coração para a palavra dele. Não dá para embutir a fé, ou obrigar a pessoa a assumir a fé. É preciso que cada um receba a palavra no coração e a fé virá. Então fé não se embute. Meu filho, você tem que ter fé. Meu marido, você tem que ter fé. Olha aí, mulher, você tem que ter fé. É assim. Não, não dá. Às vezes a palavra da gente ajuda a pessoa a despertar. Mas a fé, ela vem quando a pessoa medita na palavra de Deus. Vem aquele entendimento. Ela então assume. Então Deus dá o presente. Deus dá a certeza de que aquela bênção é dela. Quando a pessoa tem a certeza, ele pode tomar posse da bênção que vai funcionar. Uma pessoa pode estar no pior estágio do sofrimento. Se essa pessoa meditar na palavra de Deus, o Espírito Santo iluminará aquela palavra e a fé virá ao coração. Então, a pessoa pode se estabelecer na palavra e reivindicar o seu direito, e certamente que Jesus não lhe falhará. Eu não sei qual estágio do sofrimento que você esteja. Eu sei o estado em que Jesus está. Ele está no estágio de abençoador. O Espírito Santo está revelando agora Jesus para você. Ele é a palavra de Deus. E Jesus está olhando nos seus olhos, esperando que você se levante, assuma a palavra e passe a ser uma pessoa vencedora. Agora, depende de você. Você pode olhar e dizer assim, bem, isso é muito simples. E não dá para crer nisso. O senhor sabe, missionário, o senhor é um homem muito esforçado, o senhor quer me ajudar, mas eu sou um homem educado, culto. Não dá para crer nessas coisinhas. Coitado de você. A palavra de Deus não é coisinha, ela é Deus revelando para você. Se você recusa a palavra de Deus, você está recusando a natureza de Deus que está envolvendo você agora. É, missionário, mas é dessa maneira? Isso é simples. Como já tenho afirmado, tomar posse da bênção de Deus é a coisa mais fácil que temos que fazer. Porém, só funciona se for do coração, se for uma determinação, uma decisão. Não dá para a pessoa tentar, bom, eu vou tentar ver se eu consigo, né? Eu vou fazer um esforço. Não, não dá. Ou se toma posse ou não se toma. É comum ver pessoas em grande sofrimento se esforçando para ser curadas. Isso ajuda, mas não leva a parte alguma. Quanta gente está jejuando há anos? Não, eu vou jejuar. Você vai ver. Deus vai me abençoar. Você encontra 3 anos depois. Pergunto, bom, ainda não, mas eu vou conseguir. E elas fazem sacrifício. Não são só os idólatras, os pagãos que fazem sacrifício. O povo de Deus também tem feito. E lutam. E pedem a Deus e o mundo. Não podem ouvir falar que tem mais um aí na praça fazendo alguma coisa, que eles vão lá tentar buscar a graça.
Isso não funciona dessa maneira. Você não tem que correr de um lado para o outro. Você tem que correr para a palavra de Deus. Ouvir a palavra, e a palavra vai dar a revelação, a solução, e é o que você tem que fazer. E, meu irmão, se você por acaso conseguisse, que não vai conseguir graça em qualquer outro lugar, você ficaria preso àquele lugar. Mas com Deus é diferente. Deus não pede nada em troca, não. Ele não quer o seu dinheiro ou qualquer outra coisa que você poderia lhe dar. O que ele precisa que você faça é bem simples. Só assumir o que a palavra dele garante ser seu. E a partir de então, não abrir mão do seu direito. Mas, missionário Soares, só. Deus está olhando agora dentro dos seus olhos. E ele está dizendo: se você determinar no meu nome, eu faço a obra. A palavra de Deus garante que essa doença que está no seu corpo, Jesus já levou. Essa dor, Jesus já suportou. Esse mal, Jesus já levou para longe. Agora, é só você assumir a palavra. E Deus fará a obra para você. Nós não precisamos de pedir. Estamos vendo que Jesus ensinou que não temos necessidade de pedir a bênção. É claro que orar nunca foi pecado. Mas às vezes uma oração até chateia, aborrece. Alguém pode chamar, não com Deus, missionário. Não, aborrece. Uma vez no deserto, Deus disse para Moisés: Moisés, por que você está orando a mim? Diga ao povo que marche. Deus ficou aborrecido. Moisés estava falando demais com ele quando o povo tinha que marchar. Eu acho que essa palavra de Deus está dando hoje para todos os lugares. Tem gente que passa noites seguidas orando, buscando a Deus, quando eles têm que marchar em direção à bênção e assumir aquilo que a palavra diz. Se a palavra garante que certa coisa nos pertence, o Senhor espera que criamos nele e que reivindiquemos aquilo, determinando que assim aconteça em o nome de Jesus. Ninguém precisa pedir a bênção. O que a pessoa tem que fazer é determinar, exigir que o mal saia e que a bênção apareça. Isso, logicamente, usando o nome de Jesus. Agora, deixa eu dar um segredo para você. Depois que você aprende que uma bênção lhe pertence, é sua. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Todo mundo concorda. Missionário, sem Jesus não consegue nada. Verdade. Mas o que é conseguir com Jesus? Jesus é a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós acordamos e recebemos a palavra em nós, meu irmão, nós temos o elemento divino, que é a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, para a gente fazer o que quiser. Agora, se nós não ouvirmos a palavra, se nós não soubermos pela palavra que algo nos pertence, não vamos fazer, que aí estaremos fazendo sem Jesus. Quando ouvimos a palavra e agimos com ela, nós estamos fazendo com Jesus. Sem ouvir a palavra não adianta. Aí é determinar no vazio, é falar por falar. Houve um caso até gozado, um amigo pegou um dos meus livros, o chamado Como Tomar Posse da Bênção, e enviou, publicado em inglês, ele já é publicado em algumas línguas, espanhol, inglês, português, e ele mandou para um amigo americano, que mora em Nova York, que estava passando uma situação financeira terrível. Ele sempre telefonava de Nova York para o Rio, e dizia: fulano de tal, me ajuda, eu estou passando assim, estou assado, Deus não me atende. E esse amigo tentando ajudá-lo. Mas esse amigo também não conhecia essa mensagem. Um dia ele conheceu, ele ficou fanático. E começou então a ensinar essa mensagem em toda parte, porque tinha que ser assim, tinha que ser assado.
E comprou um livro em inglês e mandou lá para esse amigo dele em Nova York. O amigo leu o livro, não sei o que fez, e telefonou depois para esse cidadão aqui no Brasil. Ele estava numa firma, numa reunião de diretoria, e não podia ser interrompido, mas ele disse, não, diga que é uma ligação dos Estados Unidos. Ele falando inglês, a telefonia sem falar pouco inglês, ela chegou e disse, seu fulano, desculpa interromper, a diretoria toda parou assim, olhou, ele não era diretor, ele era um empregado. Olha, há uma ligação dos Estados Unidos, a pessoa está aflita, eu não entendo bem inglês, mas ele está pedindo para chamar o senhor. Aí os diretores, por favor, atenda, pode ser uma coisa séria e tal. E ele foi lá, atendeu, e disse, fulano, esse livro não vale nada. Ele disse, mas espera aí, eu não posso falar. Não, você tem que falar comigo agora. Esse seu amigo que escreveu esse livro, ele diz que se eu determinar alguma coisa em nome de Jesus, Jesus faz. Mas é isso que ele falou. E o meu amigo brasileiro aqui não queria que os diretores ouvissem, porque afinal de contas não tinha tanta importância o telefonema assim, porque um dos diretores também falava inglês. Então ele está mais... E a conversa ainda em inglês. Mas como é que você diz que não funciona? Olha, eu estou aqui sentado no sofá da minha sala. Em frente de mim, eu tenho 2 quadros. E eu disse para um dos quadros, em nome de Jesus, eu determino que você caia daí aqui no chão. E ele não caiu. Você deve ter rido agora, né? Um americano, que a gente pensa que os americanos são superiores, quer dizer, faz uma infantilidade dessa. Vê se Jesus vai atender ao capricho de uma pessoa que diz, quadro, eu determino, caia daí aqui para o chão. O quadro não caiu, o livro não valia nada, Jesus mentiu, a palavra de Deus não merecia crédito. Que coisa terrível! Sem mim nada podeis fazer. O que é fazer com Jesus? É você ouvir a palavra. A palavra diz que eu tenho isso? Essa é a minha bênção? Então vai ser assim. Em nome de Jesus eu determino e quebrou o poder do diabo. Acabou, você tem a vitória. Não quebrou o poder do diabo, você não tem nada. Você perdeu, você bancou o bobo, você se derrotou. Meu irmão, vamos ouvir a palavra de Deus. E tudo quanto pedirdes, coloque, determinardes, exigirdes, reivindicardes. Em meu nome, quer dizer, algo como se eu fizesse, veja bem, você não pode fazer uma coisa que Jesus não faria. Você está entendendo? Se eu lhe der uma procuração, você não poderá fazer algo que eu não faria. Eu mando você vender uma casa por 10 milhões, lhe dou a procuração. Eu não venderia a casa por 2, você não poderia vender por 2. Eu disse 10 é 10. Então, o que você determinar, exigir, mandar no meu nome, eu o farei. Jesus empenhou a palavra dele. Você determina, exige e ele faz. Faça isso e você vencerá. Vamos passar agora para a próxima lição.